como que a rejeição pode impactar as nossas vidas. Então, eu e a Maria Clara, a gente vai fazer um bate-papo aqui com vocês e nós vamos ter essa constância, estar nos comunicando com você e compartilhando com vocês a nossa experiência, né, principalmente profissional, os temas que são mais trabalhados dentro do consultório. Então, só me apresentar, eu sou Yasmin, sou terapeuta sistêmica, e também sou graduanda do 5º ano de psicologia. E aí a Maria vai se apresentar aqui para vocês também. Então, bom dia a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a essa breve conversa. Então, bom dia para vocês que estão nos assistindo agora, ou para quem vai assistir posteriormente, né, a live gravada. Então, para quem não me conhece, eu sou a Maria Clara, sou psicóloga clínica, pós-graduanda em psicologia analítica e junguiana. E hoje a gente trouxe, né, essa sugestão, essa proposta de conversa sobre um tema que é muito importante e muito recorrente na clínica, que é o medo do abandono, né, e da rejeição, e quais são os impactos que isso pode ocasionar na nossa vida adulta, e também o que a gente pode fazer para lidar com tudo isso, né? Então, assim, de bate-pronto, para a gente começar a pensar sobre isso, é muito importante a gente lembrar que, enquanto seres humanos, nós somos seres sociais. Ou seja, a gente tem uma necessidade inata, natural, de nos sentirmos pertencentes a um grupo, a uma comunidade, né? A gente quer pertencer a alguma coisa, a um nicho, né? E, no entanto, quando a gente experiencia a exclusão e a rejeição, isso pode ocasionar uma série de sentimentos e emoções acoplados com esse sentimento de rejeição, que muitas vezes é o quê? Uma culpa muito grande por não ser bom o suficiente para se encaixar naquele grupo, uma raiva muito grande por não conseguir agir de acordo com as expectativas das pessoas, né? Vergonha. Então, tudo isso é muito importante da gente pensar, né? Faz sentido para você, Yas? Faz muito sentido, né? Quando você traz essas questões, esses impactos na vida, né, na nossa vida, para a gente ampliar um pouquinho a nossa percepção em relação à rejeição, ao sentimento de rejeição, é fundamental que a gente entenda que a sensação de rejeição, ela pertence, na verdade, à nossa criança interior, e não necessariamente ao adulto ou à adulta que somos hoje. Então, o que isso significa, gente? Quem que se sente rejeitado? É a criança que se sente rejeitada, porque a rejeição ela é um sentimento infantil. E o adulto, não. Porque o adulto, ele está em um movimento constante de responsabilidade, né? Um movimento de ação. Ele está em um lugar onde ele busca atender as próprias necessidades e também seus objetivos, as metas. Então, ele sempre está pronto aí para a vida. E quando a gente assume esse lugar de adulto, esse movimento, ele acontece de uma forma muito mais fluida na nossa vida. Então, para a gente poder entender um pouco mais sobre isso, as lembranças de rejeição, elas estão frequentemente associadas a um lugar de inocência. Eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre isso. Esse lugar de inocência, ele vem da infância. Ou seja, podemos nos sentir rejeitada pela nossa mãe, pelo nosso pai, pelos nossos companheiros e companheiras, até mesmo pelos nossos filhos. E isso não significa que você não tenha, de fato, sido rejeitado. Mas a ideia aqui é não focar no que os outros fazem com a gente, mas o que a gente faz com o que os outros fazem da gente. Então, a ideia é a gente explorar um pouquinho esse lugar e explicar para vocês a dinâmica oculta por trás da rejeição, né? Então, muitas vezes, gente, essas situações que a gente vivencia de abandono, elas fazem com que a gente adote uma postura de inocência, tá? E essa postura de inocência, ela faz com que a gente transfira a responsabilidade para o outro, culpando sempre o outro pela dor que a gente sente na vida. Isso é muito perigoso, né? Porque a gente fica, de fato, à mercê sempre do externo e tem dificuldade de tomar aí o protagonismo na nossa vida. Então, gente, quando a gente carrega a dor da inocência por muito tempo aí ao longo da nossa vida, isso vai claramente afetar os nossos relacionamentos e também as interações sociais com as pessoas, né, que atravessam aí a nossa vida, com quem a gente se relaciona, seja de forma amorosa, familiar, seja no trabalho, seja na amizade, tá? Ela vai ser remetida aí a todos os campos da nossa vida. Então, quando a gente entende
essa dinâmica, a gente vai prestar atenção numa coisa, que muitas vezes a gente pode cair numa armadilha, que é a armadilha de se tornar vítima e permanecer por muito tempo nesse lugar de vítima. E muitas vezes a gente nem percebe que a gente está nesse lugar. Mas se você começar a prestar atenção no seu comportamento, no seu dia a dia, na saúde mental, você vai começar a observar que será que eu estou nesse lugar? Então a ideia que a gente está trazendo aqui nesse assunto é conversar um pouquinho mais sobre isso, né? Então, gente, é essencial a gente entender que quando a gente se coloca no papel de vítima, isso vai mostrar que a gente não está lidando adequadamente com alguma situação. Então, quando a gente se apega nessa imagem de rejeição, a gente acaba perpetuando o sentimento de abandono e de carência na nossa vida. Então, gente, as experiências passadas, elas continuam sim vivas dentro de nós, né? E isso acaba influenciando o nosso comportamento e também a forma da gente se relacionar no presente aqui na nossa vida. A Maria, ela vai explicar um pouquinho mais para vocês sobre isso, mas antes, eu queria falar um pouco, para a gente ampliar um pouco a lupa, né, em relação à rejeição e perceber uma dinâmica que existe, que é a dinâmica do movimento do amor interrompido. Vocês já ouviram falar sobre isso? Vocês não ouviram falar sobre o movimento do amor interrompido, né? Maria Clara, eu acredito que já ouviu. Mas o que significa, gente? Se refere, olha que importante, aos momentos em que houve um distanciamento físico e emocional das nossas mães e também dos nossos pais, né, durante a nossa primeira infância. Então, muitas vezes, acaba acontecendo essa ruptura, que nós, enquanto criança, a gente não tem controle sobre isso. E aí, como consequência dessa ruptura, isso acaba resultando em fragilidades emocionais e que vão afetar a nossa autoconfiança e também a nossa habilidade de se posicionar enquanto adultas na vida. Então, lembre-se, se acontecer algum momento aqui no presente que você se sente rejeitado, para pensar, será que não pegou algum, beliscou a criança interior que ainda carrega essa dor? Porque, como eu trouxe para vocês, o adulto, ele não vai se sentir rejeitado. Ele vai olhar para aquilo, pode ser que doa, mas ele vai lidar como adulto com aquela situação, né? Então, gente, é fundamental reconhecer que as nossas mães, os nossos pais, assim como nós mesmas, nós temos as nossas próprias experiências, eles também, experiências e limitações. Então, pode ser que a nossa mãe e o nosso pai, eles podem não ter sido capazes de nos dar aquilo que a nossa criança desejava ou necessitava naquele momento. Mas isso, gente, não acontece por maldade, muitas vezes, né? E sim pelas próprias limitações que os nossos pais tiveram naquele momento da nossa vida. Então, é importante a gente ter consciência disso, porque isso também tira um pouco do peso. E porque a criança, ela acaba se culpando muitas vezes, né? Por esse distanciamento, por essa ruptura, e na verdade a criança não tem culpa, né? Então, quando a gente começa a tomar consciência disso, fica mais fácil para poder compreender e seguir em frente com essa questão, trabalhar essas questões, né? Então, gente, as questões ligadas à rejeição, elas estão profundamente associadas a essas fragilidades que nós experimentamos na relação com a nossa mãe e com o nosso pai durante a nossa primeira infância. Também é importante lembrar que essas dificuldades, elas podem ter origens mais amplas, não necessariamente voltadas só para uma situação que aconteceu lá na nossa primeira infância, mas elas podem envolver padrões sistêmicos, tá? Que se repetem ao longo de gerações. Então, pode ser que tenha acontecido com a mãe da sua mãe, com a sua avó. Pode ser que a sua avó não tenha conseguido dar aquilo que a sua mãe desejava e a sua mãe também não conseguiu dar para você aquilo que a tua criança deseja. Então, existem questões aí muito mais profundas que vêm de muito antes. A gente tem que considerar isso também, né? E aí que a terapia se torna valiosa. É isso que a gente vai falar para você. Porque a terapia, ela vai permitir que a gente acesse essas informações e assim seja possível trabalhar na solução dessas dores. E, né, então, assim, a Maria Clara vai esboçar um pouco mais sobre isso, mas assim, gente, só para trazer uma pincelada, para superar esse bloqueio de rejeição, tem algumas coisas que a gente pode fazer, né? Primeiro, uma das primeiras coisas é ressignificar essa história e buscar um entendimento mais profundo de nós mesmas, né? E aí, esse ponto
tanto que a terapia, ela desempenha um papel fundamental, porque ela permite que a gente explore essas origens, né, e a origem desses sentimentos, e a trabalhar na nossa transformação em relação a isso. E também, né, gente, muito importante, eu falo muito de sistêmica, a gente tem que considerar o ambiente familiar e os sistemas de relacionamento que nós estamos inseridas, em que nós estamos inseridos. Por quê? Os padrões de rejeição, muitas vezes, eles são transmitidos de geração em geração, e a gente nem sabe disso. Então, quando a gente passa por um processo terapêutico, a gente tem a oportunidade de acessar essas informações, trazer à luz aquilo que está oculto e aí trabalhar com isso. Então, assim, gente, quando a gente embarca, né, Maria, nesse processo de cura, é possível trazer paz para o nosso sistema. E aí vai facilitar o processo de liberar esse sentimento de rejeição, né? E a cura, gente, ela envolve olhar para as dificuldades passadas e ressignificar as histórias, reconhecendo que nem sempre nós podemos mudar o passado, mas nós podemos mudar a forma como lidamos com ele. Faz sentido, Maria? Isso aí? Muito sentido, muito sentido. E eu vou puxar um gancho quando você fala da importância da terapia, dos grupos terapêuticos, para o autoconhecimento e para poder entender um pouco mais, né, do nosso sistema, da nossa história. Então, a psicoterapia, né, assim como outras terapias de grupo, por exemplo, elas atuam como uma luz, né, como uma lanterna, que vai iluminar esses cantinhos mais obscuros da nossa psique e que estão inconscientizados. Então, quando a gente fala, né, que nós temos uma criança interior ferida, muitas vezes, né, que precisa ser olhada, que precisa ser amparada, nós estamos falando de uma criança que foi negligenciada em algum momento, lá atrás. E muitas vezes a gente nem se dá conta, né, a gente nem se dá conta do tanto de expectativas, né, tanto de sonhos e desejos que a gente carrega, mas que não são nossos, que são dos nossos pais, dos nossos cuidadores. Então, a terapia, ela vem com esse objetivo de jogar essa luz para a gente iluminar esse lado oculto, para que a gente possa entender com maior clareza o que é meu e o que é do outro. Quais são os meus desejos, quais são as minhas vontades para a minha vida e também o que eu estou carregando para mim nessa minha mochilinha, que às vezes nem são coisas minhas, né? E aí, para a gente dar continuidade, vem a pergunta de milhões, né? Como é que a gente vai lidar com a rejeição, com esse sentimento, com esse medo do abandono e da rejeição? Para a gente lidar com isso, a gente precisa entrar em contato com o abandonado e com o rejeitado dentro de nós. E o que isso significa? Entrar em contato com essas questões dentro de nós significa se permitir olhar para isso. E é claro que esse é um movimento que pode ser doloroso, né? Porque a gente vai acessar algumas feridas, alguns traumas, por menores que sejam, foram impactantes e profundamente transformativos para a gente de alguma forma, né? Então, é muito importante a gente ter todo um cuidado, né? Um acolhimento para olhar para essa nossa criança interior ferida. Não é assim tão fácil acessá-la, né? Existe todo um trabalho, um processo aí por trás. Então, assim, eu trouxe algumas questões norteadoras aqui para a gente pensar juntos sobre entrar em contato com isso. Então, a gente pode começar a refletir, né? De onde vem esse medo de ser rejeitado? Quando você olha para trás, né, e entra em contato com essa criança interior que você foi um dia e que ainda, né, tem seus reflexos na vida adulta, como que é isso para você? Né? Desde quando você se sente excluído e não pertencente a um grupo, a um sistema? Né? Você vê algum reflexo disso em relação à sua família? Né? Você já viveu situações em que você se sentiu abandonado e que você não tinha recursos para lidar com isso? Né? Como que é uma criança nessa situação se sentir dessa forma e não ter esse recurso? Né? E aqui vem uma chave, gente, um caminho, né, que pode nos ajudar a pensar nisso, que é o seguinte: um adulto que se sente rejeitado tem uma criança interior ferida, né? Como a Yas comentou, né, a rejeição, ela vem da criança, porque quem que precisa ser amparado? Né? Quem que precisa de cuidado? Quem que está nesse momento de espera, né, esperando mesmo esse seio bom, né? Quando a gente fala da psicanálise, por exemplo. É a criança que precisa de tudo isso. Então, aí o Jung, né, que é o fundador da psicologia analítica, ele vai trazer uma frase sensacional para a gente entender isso. E eu peço até licença para parafrasear ele aqui,
E ele vai dizer o seguinte, que em todo adulto espreita uma criança eterna, algo que está sempre vindo a ser e que nunca está completa, e solicita cuidado, atenção e educação incessantes. Essa é a parte da personalidade humana que quer se desenvolver e se tornar completa. Então, quando Jung diz que em todo adulto espreita uma criança, o que isso significa, né? Então, eu sou uma pessoa adulta, então significa que tem uma criança dentro de mim? Sim. Né? E para entender um pouquinho disso, a gente tem que entrar na questão do que é o arquétipo da criança. Então, você pode explicar para a gente um pouquinho o que é o arquétipo? O que significa? Como que ele atua aqui na nossa vida, assim, em concreto? Tá, eu vou pincelar para vocês o que significa o arquétipo, porque ele realmente é um conceito, né, assim, muito complexo, mas vamos trabalhar aqui para a gente entender um pouquinho sobre isso. O arquétipo, ele é uma estrutura que constitui o nosso inconsciente coletivo. São imagens primordiais do nosso inconsciente coletivo e que atua como um modelo universal de comportamento, que todos nós temos, né? Então, imagine, né, para ficar mais fácil, o arquétipo como uma forma de bolo, né? Tem lá um formatinho, e essa forma, ela tá vazia a priori, né? Ela precisa ser preenchida com uma massa, com um conteúdo. Então, o arquétipo é essa forma, e essa massa do bolo são as nossas experiências particulares que são derramadas ali de alguma forma. Então, isso significa que a criança é um arquétipo universal, e aí, cada um de nós desempenha, né, um papel e uma relação com essa criança de uma forma específica, única e singular, né? E assim, essa criança, estar conectado com essa nossa criança interior é muito importante. Que bom que a gente, né, tem essa conexão com ela. Porque a criança, ela simboliza a alegria de viver, né? A espontaneidade, a criatividade, né? Essa alegria mesmo. Porém, existe um lado sombrio dessa criança, que foi a criança negligenciada, né? O que é a sombra? É aquilo que não está sob a luz. E o que não está sob a luz? Alguns conteúdos que foram excluídos, né, do nosso campo consciente. Então, essa sombra dessa criança, que a gente pode chamar de criança interior ferida. E o grande problema, né, Yas, é justamente quando essa criança domina, controla e dirige a nossa vida. Exatamente. Por quê? Porque a gente está num caminho muito delicado de se abdicar da responsabilidade enquanto adultos, né, enquanto protagonista da nossa própria história. A criança não pode dirigir, né, gente? Quem tem que dirigir é o adulto, né, dessa relação. Ele que tem mais recursos, mais ferramentas internas e externas para desempenhar esse papel de dirigir a nossa vida. Poxa, olha só, isso é muito importante, né? Então, a criança tem o seu lugar e isso precisa ser reconhecido, né? E quer complementar, Yas? Não, acho que é muito legal isso que você fala sobre a criança, justamente porque quando a gente compreende alguma das causas que está por trás desse sentimento de rejeição constante que a gente carrega aí na nossa vida, muitas vezes até sem perceber, existe uma possibilidade da gente dar lugar ao protagonismo, né? Ao protagonismo aí da nossa vida, a gente tomar as rédeas novamente desse movimento aí da nossa vida e ter mais essa liberdade de escolha, né? Porque tudo aquilo que está oculto não é possível ser trabalhado. Então, a partir do momento que você traz à luz esses problemas, discute sobre esses problemas, elabora de onde que veio, compreende, isso faz com que a gente tenha a possibilidade de sair do lugar de vítima, né? E quando eu falo lugar de vítima, eu sempre vou usar essa referência da vítima com muito bom senso. Não significa que você não tenha sido vítima. Você pode ter sido vítima de uma situação que você não teve controle daquilo. Mas você vai se deixar permitir ser vítima. Vamos supor, você foi vítima aos 5, aos 10, aos 15, aos 20, aos 25. Você vai continuar nesse lugar de vítima? Então, assim, o que está no nosso controle? Né? Somente fazer aquilo que está no nosso alcance, aquilo que a gente dá conta de fazer. Então, assim, é importante que a vítima seja, sim, reconhecida enquanto vítima, enquanto aquilo que ela sofreu, mas que, a partir desse reconhecimento, ela não permaneça sendo vítima, que ela não se deixe dominar por esse lugar ou pelos algozes que fizeram com que ela tivesse sido vítima naquele momento.
mas aí ela mesma ser a própria agente, agente ativa aí durante todo o processo dela, terapêutico, processo da vida, e também que ela se permita ter esse protagonismo, porque aí sim a gente tem a liberdade de escolha, né, Maria? Porque eu acho que enquanto a gente está inconsciente, quem é que está escolhendo por nós? E aí a gente está trazendo muito, né, a questão da rejeição, e geralmente quem comanda, né, geralmente, é importante tomar cuidado, cada caso é cada caso, mas geralmente quem comanda é a nossa criança interior. E a gente lida muito com ela, e na verdade a gente acaba escondendo ela muito para baixo do tapete, não olha para a dor dessa criança, acaba indo viver a vida sem olhar para isso. E a vida, de alguma forma, ela sempre nos convida a olhar, geralmente através dos problemas, né? Uhum. Os problemas são uma oportunidade da gente se transformar, da gente mudar. A gente pode olhar para os problemas através de uma outra ótica. E é sobre isso que a gente fala aqui, né, Maria? A questão da rejeição, e nós vamos... A gente pode explorar isso em outros momentos, a rejeição no trabalho, a rejeição na vida amorosa, a rejeição na família. A gente pode explorar um pouquinho mais sobre isso, mas, Sim, no geral, está muito atrelada essa questão da infância, né? Da sim. nossa criança que sentiu essa ruptura, principalmente na primeira infância. É. Então, Eu achei muito pertinente quando você traz essa questão da vítima, né? Que realmente isso merece um olhar muito cuidadoso, de sim, muito bom senso, porque de fato, né, a gente não pode negar que aquela criança passou por uma situação traumática, passou por uma situação de vulnerabilidade, né? Mas o que a gente traz aqui como convite de ampliação desse olhar é que não é porque nós tivemos, por exemplo, uma infância difícil, é que nós estamos fadados a isso. Né? Então, não é porque eu não tive uma mãe suficientemente boa, não é porque eu não tive um pai presente, por exemplo, ou que eu me sentia muito abandonada e excluída na minha infância, que isso precisa se estender na minha vida adulta. Né? Então, é sim olhar para trás, né? Reconhecer as nossas dificuldades, reconhecer as nossas dores, porque ela vai ter seu lugar. Né? Não adianta a gente falar, não, né, vamos mudar, assim. Não, porque existe aquela dor tá dentro de nós. Então, é olhar para isso com amorosidade, porém, é se perceber enquanto uma pessoa que pode transformar essa realidade. Então, a gente não pode transformar o nosso passado. Ele aconteceu de uma forma, foi isso. Mas a gente pode mudar a partir de agora. E aí que é muito interessante. A partir do momento que a gente desenvolve a consciência da nossa história e da história, né, da nossa família, a gente começa a perceber que os nossos pais, né, além de pai e mãe, eles também são homem e mulher e que também têm as suas crianças feridas. E aí a gente exatamente. começa a perceber que eles foram sim suficientes. No Sim, fundo, eles foram suficientes porque nós estamos aqui, né? Nós estamos vivos, por mais que a gente esteja, né, com as nossas dificuldades aí batalhando pela vida, a gente está aqui vivo. E aí, a partir sim, desse momento, né, de ampliação desse olhar, a gente começa a perceber que nós somos os adultos agora. Nós é que temos essa responsabilidade de cuidar dessa nossa criança. E aí, nesse momento, a gente faz uma virada de chave, né? Porque a gente sai desse lugar da espera da criança e toma esse lugar de adulto. A gente toma esse lugar enquanto protagonistas da nossa própria existência, né? E exatamente. isso faz toda a diferença, né? E tem um custo, né, Maria, a gente olhar para a rejeição e reconhecer que nós fomos rejeitadas ou rejeitados de alguma forma, isso tem um custo, tem um preço. E o preço, às vezes, ele não é leve, é um preço pesado, é difícil, às vezes, da gente lidar com isso, mas isso torna muito mais possível que exista uma transformação que seja muito positiva para a nossa vida, que a gente consiga, de fato, quebrar esse ciclo de rejeição. Porque aí Uhum. você para de colocar responsabilidade no outro e traz para você aquilo que cabe a você de movimentar. Porque se a gente sempre depende do outro, fica difícil de andar, porque aí você sempre fica na dependência, né, do outro, da culpa do outro, ou sempre sujeito ao que o externo vai proporcionar para você. Gente, e a vida é difícil. O mundo não é fácil. Então, se a gente fica muito sensível a esse lugar do mundo, a gente vai ter dificuldade de seguir em frente com a nossa vida, porque a gente sempre vai ficar se dependendo do olhar do outro, como é que o outro me vê. Né? E esse lugar é uma prisão. Então, quando a gente começa a se libertar disso, olhar para nós, é uma chave aí para a liberdade
E a Maria Clara falou sobre tudo que a gente recebeu dos nossos pais é o suficiente. Eu gosto muito de uma frase que eu utilizo muito, principalmente nos meus atendimentos. Muitas vezes, aquele filho, aquela filha, olhar para aquele pai, para aquela mãe e dizer assim: pai, mãe, tudo que eu recebi de você foi o suficiente. E o que me faltou, eu corro atrás. Então, tem algumas pessoas que vêm com algum bônus no mundo. Que além, porque todo tem o mesmo presente, tá, gente? É a vida. Independente de quem tenha sido seu pai, de quem tenha sido a sua mãe, você tá vivo. Você tá aqui até agora. E só que tem algumas pessoas que vêm com bônus, né? Amor, cuidado, carinho. E tem outras pessoas que não tiveram essa oportunidade. Tiveram que ser cuidadas por outras pessoas, que passaram dificuldades. Mas a ideia é a gente olhar para tudo isso e não se tornar prisioneiro desse momento e ter a oportunidade de dizer: tudo que eu recebi de vocês foi suficiente. O que me faltou, eu corro atrás, né? Porque a gente também tem que levar em conta a sociedade que a gente está inserido. E a sociedade, ela também tem uma influência muito grande, né? Então, a sociedade, a família, a cultura e nós, indivíduos, a gente está atrelado a isso e como é que a gente lida com todas essas questões. Então, a gente queria trazer um pouquinho dessa reflexão para vocês, né? Se vocês tiverem alguma questão, vocês podem trazer por aqui, vocês podem escrever aí nos comentários. Nós estamos muito abertas, a gente vai manter essa constância de lives aqui, matinal, com vocês, para trazer cada vez mais esses temas que são muito importantes e para a gente sair da nossa caixinha do consultório, né? A gente poder ampliar um pouco mais da percepção que nós temos sobre a vida, sobre a psicologia, a saúde mental aqui com vocês, sempre em conjunto, que nós somos parceiras aí de trabalho. E sendo parceiras de trabalho, dia 12 de agosto, a gente vai abrir um workshop muito legal, que é justamente para trabalhar essas questões da criança interior. A gente vai aprofundar com exercícios, com teoria. Vai ser uma experiência muito legal. Então, mais para frente, a gente vai trazer informações mais detalhadas sobre isso. Mas vai ser uma oportunidade de vocês estarem aqui no nosso espaço, que é um lugar maravilhoso, com um café, com pessoas muito agradáveis, porque são pessoas que têm o mesmo interesse de se trabalhar. E aí a gente formar aí um grupo bem bacana. Então, gente, eu queria que vocês pudessem se lembrar de uma coisa. A jornada de cura, ela pode ser desafiadora, sim. Não vou falar que é fácil, não, tá? Mas ela é um caminho que vale muito a pena percorrer. Então, depois que eu entrei nesse caminho, eu nunca mais voltei atrás, né? Só daqui para frente, sempre. Então, quando a gente se dedica a compreender as nossas experiências de rejeição e assim buscar a transformação, a gente abre o espaço para uma vida mais leve, com mais amor e mais autenticidade, que é uma coisa que a gente perdeu, né? Por muito tempo aí. A gente tem dificuldade de ser espontâneo, porque a gente está sempre no automático. Então, a oportunidade de olhar um pouquinho para isso, ela permite que a gente seja um pouco mais espontâneo na vida, a gente olhe para isso, né? Então, assim, eu, sem mais delongas, quero agradecer a Maria Clara por estar aqui presente, por essa parceria, por vocês que viram aqui a nossa live e participaram um pouquinho aqui desse encontro. E vamos juntas, né? Vamos juntas explorar esse tema e caminhar rumo à cura, ao crescimento pessoal. Eu fico muito contente aí da gente ter começado essa iniciativa, que já é uma coisa que a gente, na verdade, eu e a Maria Clara, a gente conversa muito sobre isso nos bastidores, né? A gente filosofa muito, a gente acaba falando muito sobre saúde mental, as nossas experiências enquanto terapeuta, e a gente pensou, poxa, por que a gente não compartilha isso num grupo muito mais aberto? É porque são conversas que trazem tanto aprendizado. Quando ela conversa comigo, conversa com ela, a gente acaba trocando, a gente fala, nossa, quanta informação. E não é só com ela, né? Quando a gente Passar para frente, né? Vamos passar para frente, compartilhar com as pessoas. Então, assim, só pegando esse gancho aí do nosso workshop, vai ser um momento, assim, de muito acolhimento, né? De olhar com muito respeito para essa criança, porque a gente sabe que esse é um tema muito doloroso, né? Isso tem uma profundidade muito grande. Então, como a gente comentou, esse não é um processo rápido, né? Isso envolve paciência, amorosidade, principalmente coragem para poder se olhar, porque nunca é fácil se olhar, mas é uma via assim que não dá para voltar mais, né? Uma vez que a gente começa a se olhar, a expansão da consciência é cada vez mais, né, maior, mais intensa.
Então, esse é Sim, um convite que a gente deixa, né, para essa ampliação de consciência e para a gente conseguir ressignificar, né, no sentido mesmo de atribuir novos significados para essas dores e conseguir desempenhar uma vida mais leve, né, mais autêntica, como a Yas trouxe essa questão, e mais feliz também, né? Então, aí que a gente exatamente. possa se conectar com essa criança que é essa potência de vida mesmo, né, com Sim, todo esse lado da espontaneidade, da criatividade, e que a gente possa dar um lugar que ela mereça, né, um lugar de carinho, de amparo, de cuidado, e que a gente possa dirigir a nossa vida através desse adulto que habita em nós, né? exatamente. E para encerrar, né, só para falar um final aqui, mesmo que o processo seja um pouco mais demorado, os efeitos são rápidos, gente. Durante o processo, você já sente o efeito positivo de estar na terapia. Então, ele já atua no início do processo, né? Só de conversar, olhar para isso, já começa a surtir um efeito, porque você começa a refletir e assim começa a te ajudar a mudar essas posturas na vida. Então, primeiro a gente movimenta uma postura interna para ver como ela vai atuar no nosso externo. Mas é isso, ficamos aqui nessa quarta-feira. Em breve nós voltaremos, a gente avisa vocês por aqui. Eu desejo a vocês uma excelente semana, uma excelente quarta-feira, que a gente possa começar aí com tudo, refletindo um pouco aí sobre a nossa existência, né? E muito obrigada, gente. Um abraço para todos vocês. Obrigada por terem comparecido aqui e participado um pouquinho aqui com a gente. Um beijo aí para Um todos e beijo, um beijão aí para você, viu? boa semana e que a gente possa caminhar juntos aí nessa trajetória rumo à individuação. Um beijo, Exatamente. Yas, um beijo a todos. Beijinho, tchau, tchau. Tchau!